Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser ao seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Podem se sentar, irmãos. Nós precisamos dar uma passada no contexto rapidamente. E o que nós temos aqui, irmãos, no Sermão do Monte, é Jesus pregando uma mensagem para os seus discípulos, seus seguidores. E o que Jesus pretende aqui é provocar uma reflexão a respeito daquilo que eles já tinham olhado na lei e que as interpretações elas estavam seguindo um rito, uma dinâmica religiosa, longe de espiritualidade, longe de qualquer ideia que fosse verdadeira, centrada naquilo que Deus estava exigindo do seu povo, dos seus discípulos, dos seus seguidores. O versículo 20 é o versículo que antecede essa perícope que nós estamos apresentando aqui nessa noite. É sem dúvida uma chave importante. Diz o versículo 20: se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Quando Jesus estava pregando para Nicodemos, ele disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Esse reino que está sendo proposto, apresentado, esse reino que está sendo anunciado, ele é trazido com o objetivo de não satisfazer os homens, mas de apresentar aos homens um reino que não é daqui, um reino que não pertence a esse mundo. Na verdade, contrapõe a tudo que está estabelecido e coloca em ordem as coisas quando tudo parecia estar normal, tudo parecia estar naturalmente seguindo o fluxo da vida. Jesus estava prometido nos profetas, anunciado nos salmos, que veio cumprir a lei. Ele começa a estabelecer o padrão do reino. E se o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, dizendo das qualidades dos discípulos, agora Jesus está dizendo que, tendo essas qualidades de discípulos dadas por Cristo, por intermédio do Espírito Santo, esses cidadãos são exigidos a um padrão de vida, aplicando essas qualidades das bem-aventuranças no viver. Esse texto, embora nos apresente uma complexidade
que nos leva a algumas discussões que perduram de geração em geração, eu quero olhar para esse texto e apresentar aos irmãos algo que é central aqui, o coração desse texto. Eu demarquei na minha leitura, e se você está com a Bíblia aberta, você pode observar que a palavra juízo e tribunal e julgamento, elas se repetem inúmeras vezes nessa pequena perícope, nesses versículos que lemos, 21 ao 26. Versículo 21, estará sujeito a juízo. Versículo 22, na parte A, está dizendo, estará sujeito a juízo. Versículo de número 22 ainda, está dizendo, será levado ao tribunal, a ideia de julgamento. E versículo 25, também nos apresenta a caminho do tribunal, e nós vamos ver que essa ideia de juiz, de juízo, de julgamento, de tribunal, está corrente aqui no texto. E Jesus lança a mão de duas citações do Antigo Testamento da lei. Quando vamos a um tribunal, nós seremos julgados pelo crivo da lei. Pelo menos é o que deveria acontecer. Quando alguém é preso, ele foi preso por quê? Ele infringiu uma lei. E ele foi preso. Delito flagrante ou por trâmite investigativo, ele foi pego pela lei. E ele foi levado ao tribunal para ser julgado pela lei. Jesus, ele vai abrir uma passagem que ele vai falar de julgamento, de juízo, e ele pega dois versículos, duas ideias do Antigo Testamento para abrir essa sua fala. Nosso mestre, o rei desse reino, está estabelecendo verdades que não são mera religiosidade, mas ele está indo para o coração dos seus discípulos para tratar de dentro para fora. Quando o que era externo estava muito bonito e os fariseus estavam usando das leis para ornamentar a sua religiosidade, o seu padrão de vida religiosa, Jesus agora está dizendo, eu vou tratar dos corações. E nós vamos ver como que o nosso mestre lida com essas verdades. Vamos observar o texto, irmãos. Vamos olhar o texto, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito. Como Jesus não podia contradizer aquilo que ele estava ensinando, ele já abriu, na última mensagem nós vimos isso, dizendo que ele não veio abolir a lei, mas cumprir. Por isso ele está dizendo, eu não estou dizendo alguma coisa nova, inventando algo aqui para ensinar vocês. Vocês ouviram o que foi dito. Isso é importante. Isso nos leva a uma reflexão de que o Evangelho não é uma nova formatação ou uma criação nova a partir do Novo Testamento. O Evangelho, ele está diretamente ligado àquilo que os profetas, a lei, os poetas, aquilo que está no Antigo Testamento é Evangelho. O Evangelho prometido, o Evangelho predito, e agora nós vemos o Evangelho cumprido. Vocês ouviram o que foi dito dos seus antepassados. Ele diz duas coisas. Primeiro, não matarás, e segundo, quem matar estará sujeito ao julgamento. Você pode observar que, de início, soa como que concorrentes as duas ideias. Elas são concorrentes. E nós precisamos entender o que esse texto está nos dizendo para a gente não tomar partido de modo precipitado a respeito de questões isoladas. Por isso, numa busca minuciosa ao coração da ideia do texto, através dos termos originais e também de comentaristas que apresentaram para nós durante muito tempo nas suas pesquisas e buscas, clareza sobre esse texto, irmãos. Clareza, descortinação. Êxodo 20, versículo 13, está escrito o quê? Não matarás. Nos parece controverso ou oposto quando nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 22, várias punições
por parte do próprio Deus que deu a lei não matarás, com morte. E lá em Deuteronômio 22 está dizendo: aquele que for pego em adultério deverá ser apedrejado e morrerá, ele e a mulher. Se uma moça que está prometida a casamento a um homem for pega se relacionando com outro homem, essa deverá ser levada à porta dos seus pais e morta, e vocês eliminarão o pecado no meio de vós. É controversa essa ideia? É um Deus que uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra? Não, irmãos. Pastor, então, não matarás é uma ordem que em qualquer circunstância está expressa, uma ordem de Deus, que não se pode de maneira alguma matar. Eu quero, para que você entenda e não invente palavras, e não saia por aí também perdido, enganado por um falso evangelho, dizer o que esse texto está dizendo. Esse texto é um texto complexo, irmãos. É um texto que para muitos, principalmente para o evangelho da teologia liberal, que é muito frufruzinha, ela não entende muito bem o que está escrito no texto e passa por cima de algumas verdades que Deus nunca se comprometeu com elas. De antemão, eu gostaria de te dizer que você não foi chamado para sair matando ninguém. Deixa eu deixar isso bem claro, porque uma outra linha extremista, e o extremo é sempre desastroso. Sempre desastroso. E todo extremo é por falta de entendimento central no texto. Entendimento claro no texto. A ideia não matarás, no termo original, existem 3 palavras hebraicas para usada não matar, para assassinato na Bíblia. 3 palavras. Aqui, Deus está usando no mandamento a ideia de não cometer assassinato. Não matarás é não cometer assassinato. O que é não cometer um assassinato? Premeditar, usar de força sobrepondo aquele que não tem defesa e criar ocasião para satisfazer a sua ira sobre aquele que é o seu opositor. Como que o Evangelho nos propõe isso, irmãos? Presta atenção. O Evangelho nos diz para amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem. Como que poderia estar explícito aqui na palavra de Deus uma ideia a respeito disso? Em que situação se aplica essa verdade aqui, irmãos? De não matarás. Quando você quer se vingar de alguém, quando você se sente acuado por uma verdade que te foi imposta e você quer contrapor aquilo, e você vai com o desejo de morte. Você planeja, você arquiteta, você dá vazão às ideias de atentar contra a vida do seu próximo. Não matarás. Não matarás. Isso é buscar cometer assassinato, ser sanguinário. A própria Bíblia nos diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo 19: minha é a vingança, diz o Senhor. Citando o Antigo Testamento, vários profetas trouxeram essa ideia. Minha é a vingança. Então, não matarás te dá ordem direta para você não cometer nenhum tipo de vingança. Minha vingança. O Hernando Dias Lopes tem uma história, irmãos. Talvez você nunca tenha escutado essa história. Ele estava em determinado lugar e recebeu uma ligação. O seu irmão acabou de ser assassinado durante a tentativa de assalto no Rio de Janeiro. E a primeira atitude que ele teve é procurar um lugar isolado, se colocar de joelho e clamar a Deus, para que Deus quebrantasse o seu coração e perdoasse aquele assassino. E aí você pode dizer, olha, que atitude de crente. Se ele fizesse qualquer outra coisa diferente disso, ele estaria buscando justiça. Por quê? Vingança. Por quê? Ele está longe, o caso já aconteceu, não tinha de pronto uma ação de defesa para evitar aquilo, e aí aconteceu o que aconteceu. Quando
que nós estamos autorizados, irmãos, a usar de defesa, embora isso possa ocasionar a morte de outro. Primeiro, as guerras justas. Em tempos de guerras justas, a defesa que está sendo atacada injustamente tem a premissa de defender-se, embora isso possa custar a vida de outros. Um exemplo claro é o que está acontecendo em Israel. Israel está lá vivendo a sua vida normal, quando de repente, premeditado, terroristas atentam contra a vida de israelitas e de tantos outros que morreram ali em Israel, de tantos outros países. O que Israel faz? Israel se defende. Pastor, mas agora Israel está invadindo a Palestina, Israel continua se defendendo. Durante um tanto de tempo, Israel esteve passivo e os terroristas se planejaram para atacar Israel. Agora Israel não quer deixar mais essa possibilidade. Por isso ele está se defendendo para o futuro não acontecer novamente. Segundo, em defesa da vida do próximo, você não só está autorizado em colocar em risco a vida daquele que está atacando o seu próximo, como você é chamado para amar o seu próximo e protegê-lo. Eu sei que é duro, pastor, esse negócio é complicado, melhor você pular esse texto, eu não posso pular. O texto está aqui, irmãos. Você está lá na praça e tem crianças brincando. E de repente, um indivíduo saca de uma arma e vai para cima das crianças e começa a atacar as crianças. Qual é o seu papel ali, irmão? Se ajoelhar e orar? E repreender o diabo? Você tem duas atitudes para tomar. Ou você vai ser um negligente, ou você vai ser alguém que se levanta e ama o seu próximo e defende o seu próximo. Nesse caso, diante da palavra de Deus, você está autorizado a agir, mesmo que coloque a vida desse indivíduo que está atacando crianças indefesas sob a pena de morrer. Você está autorizado. Existem diferenças, por isso que Jesus lança a mão de duas passagens: não matarás, e aquele que cometer assassinato será julgado. O não matarás é o premeditado que vai ser evitado. Você não pode premeditar, mas em defesa você deve agir. E o segundo, quer ver? O cara enche a cara de cachaça, pega um carro e passa por cima de uma família toda que está sentada lá dentro da calçada pegando a fresca. Esse cara, ele cometeu um assassinato, ele será julgado pelo crime de Deus porque ele cometeu isso. Mas uma segunda questão, você está dirigindo o seu carro dentro da velocidade permitida, uma criança se desgarra da mão de sua mãe e atravessa frente do seu carro, aquela criança morre. Você bateu nela, ela morreu. É o mesmo juízo que você está sendo colocado? Houve morte nas duas situações. Um será punido e julgado pela sua ação. Outro, ele vai sofrer a sanção, ele vai responder. Da mesma forma, diante da lei, ele vai responder. Não houve a intenção de matar. Foi doloso. Ele não teve intenção. Mas ele vai responder. Mas não é a mesma situação. E é isso que Jesus está apresentando aqui, irmãos. Ele lança a mão nesses dois textos e você vai ver que ele vai caminhar para o coração dos seus discípulos, onde ele fala, existe diferença. Não tente colocar uma coisa junto com a outra e dizer que é a mesma coisa. Não é. E nós devemos separar isso claramente. Você não está autorizado a sair por aí procurando, ser um justiceiro, procurando quem você possa descarregar e se defender. Não, você está
guiado pela palavra de Deus, para que você entenda as verdades do Senhor, que em circunstâncias casuais, pontuais, você tem uma premissa pela palavra de Deus. E aí existem normas legais para que você possa se defender com mais clareza. Existe uma lei de armamento, você tem todo um trâmite, você pode seguir aquele padrão. Você não pode ter uma defesa criminosa, por assim dizer. Tem que andar no rigor da palavra de Deus. E aí ele caminha para os corações agora. Presta atenção no versículo 22. Eu lhes digo: qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí ele usa duas ilustrações. Raká, uma ideia de que você estava chamando alguém de débil mental. Na nossa cultura é isso que a gente pode colocar. Cabeça oca, sem miolo, lesado. E a outra ideia é louco, aquele que comete verdadeiras loucuras. Ele usa essas duas passagens para dizer qual é a condenação. Você vai, primeiro, ser levado para o tribunal, e o segundo, você corre o risco de ir para o fogo eterno, condenação eterna. O que é que Jesus está apresentando aqui, irmãos? O pecado, por maior que seja, e mais escandaloso que seja, ele começa com pequenas intenções nos corações. Um pecado, conforme aquele crime em Sorriso que tivemos agora. Não preciso ficar citando. Tenebroso. O caminhoneiro sai para viajar, deixa uma mulher com 3 filhos em casa. E acontece uma desgraça. Aquilo ali não começou simplesmente em alguém que vou cometer aquilo gerou no coração, aquilo processou com a intenção do coração. Embora haja influências exteriores, inclusive demoníacas, em situações que nós olhamos e falamos: isso aí, o cara não está puro. Aconteceu no Nova Iguaçu no final de semana, de sexta passada. Porque o cara não está puro. Mas flui do interior do coração, na raiz do pecado original, a intenção maligna toma forma e se torna escandalosamente um pecado terrível. Um pecado terrível. A palavra de Deus já nos adverte, em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as saídas da vida. É de lá que vem os intentos, as intenções. Quando você fica irado com alguém, a intenção que você tem é de pagar um sorvete para ela. Quando você fica irada com o seu marido lá na sua casa, qual a intenção que você tem? É de comprar uma pizza. Senta aqui, meu amor. Vamos comer uma pizza. Quando você descarrega a sua ira sobre a sua esposa por causa das suas atividades externas, fora de casa, você traz isso, despeja dentro da sua família. Quais as intenções lá no fundo do seu coração? Estou fazendo isso porque eu quero pagar um sorvete, uma pizza. Eu quero fazer uma compra, dar um presente. Aquela raiz maligna, aquela intenção maligna, ira, ela vem para fora e não é para agradar ninguém. É só para trazer prejuízo. É o que Jesus está tratando aqui. Por mais que se pareça mínimo, zombar, se irar, dizer uma palavra que menospreza o seu próximo, aquilo tem uma raiz e uma intenção maligna, e aquilo está sendo externado não para ser um carinho, mas para ser um prejuízo ao seu próximo, e isso é pecado. Pecado. Cometer um crime de assassinato de 4 indivíduos com requintes de crueldade, ou dizer uma palavra que fere o coração do seu próximo, é tratado por Jesus com o mesmo peso
As consequências são diferentes, mas a raiz do problema é a malignidade do seu coração. E é aí que Jesus está tocando. Você quer ser um discípulo que veste uma capa e anda direitinho dentro da sociedade? Ou você quer ser um discípulo que Jesus abre o seu coração, olha dentro dele e te dá um novo viver? Dá-me um coração igual ao seu. Se você cantou isso aqui nessa noite, você não pode estar engolindo as suas palavras agora. Você tem que fazer valer essas palavras e dizer: Senhor, eu cantei, e não é mentira. Eu quero ser um discípulo aprovado. Eu não quero vestir uma capa religiosa. Eu quero viver uma verdadeira espiritualidade. Jesus toca no coração dos fariseus. Ele monta um padrão para os seus seguidores. E ele diz: não espero nada mais e nada menos do que intenção pura. Eu posso brincar com o Miguel dizendo: Miguel, sua cabeça oca, por que você fez isso? Mas qual é a intenção que eu falei isso? É isso que a gente precisa entender aqui. Olha, pastor, eu peguei um dinheiro e fiz um investimento. E você é louco, cara. Qual a intenção de dizer isso? Você precisa entender que não é que saiu da sua boca naturalmente e pode ser um pecado, uma ferida, um problema. É a intenção. O princípio da palavra de Deus é que vem aos meus lábios que está cheio do meu coração. Nós podemos observar que essa realidade de intenção, ela precisa ser tratada conosco, o indivíduo primário, antes de pensar na interpretação que alguém vai ter daquilo que você falou. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa vai interpretar tranquilo, sem nenhum problema, mas a sua intenção, qual que era quando você falou aquilo? Depois que as palavras saem, você não consegue desfazer a sua intenção mais. Ela já está lançada. Por isso que a gente fala, às vezes ela tem como engolir a palavra que falou. Ela já foi. Porque a intenção não pode ser mudada mais. Terceiro, nós vamos observar as graves consequências de pequenos pecados. A gente fala assim: pô, só tem problema se for um pecado terrível, né? Só tem consequência grave se for um negócio muito grande. Pequenos pecados geram graves consequências. E a grande questão aqui é que ele vai minando aos pouquinhos, né? Ele vai corroendo, quietinho. Aquela consequência miudinha. É aquele veneno conta-gota. Pequenos pecados geram consequências de conta-gota. Veneno pequeno. Olha o que Jesus está nos chamando a atenção, irmãos. Ele fala sobre falar, chamar alguém de cabeça oca, a intenção de menosprezar, de diminuir o próximo, chamar de louco, como quem diz que aquela pessoa ela está completamente contrária a tudo aquilo que é verdade sua. E aí o versículo 23 ele vai dizer o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você. Opa! Você não se lembra somente do seu pecado aqui. Você está chamado a se lembrar daquilo que você fez e de que gerou uma consequência e alguém tem alguma coisa contra você por causa daquela sua atitude. É isso que está aí, não é? Se você lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Aqui somos chamados não só a pedir perdão ao nosso irmão, mas também ir até ele para liberar perdão. Deixe sua oferta
diante do altar e vá primeiro se reconciliar. E aqui é um ponto importantíssimo. Os nossos pequenos pecados geram desavenças relacionais. Todo pecado, irmão, todo pecado, eu tenho notado isso estudando a doutrina do pecado, que todo pecado ele tem uma consequência relacional. Ele fere Deus, ele quebra o seu relacionamento com Deus, ele te esfria na fé, mas ele também te esfria para o seu irmão. De alguma maneira, o seu pecado vai trazer consequência relacional. Deus não quer uma oferta religiosa. Deus quer uma oferta de reconciliação, uma oferta de comunhão e uma oferta de verdadeiro amor. Observe que ele fala, não deixe de dar oferta, fique sem dar oferta. Ele fala, não, peraí, deixe a sua oferta, reconcilie-se diante de Deus com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Daqui a pouco tem gente que fala assim, então eu vou ter sempre uma bronquinha com alguém que eu não preciso devolver minha oferta. Acaba cultivar sempre tem um negocinho com alguém aqui, a intenção. O texto nos chama a uma responsabilidade, irmãos. Buscar ter comunhão com os nossos irmãos, viver uma vida de verdade, transparência, prestação de contas, submissão com os nossos irmãos, para não queimar a nossa oferta no altar da religiosidade, e sim apresentar a nossa oferta aos pés do Deus de amor. Quando apresentamos uma oferta, e essa oferta tem por trás dela uma rebeldia contra o seu irmão, afronta, briga, essa oferta está sendo uma oferta apresentada no altar da religiosidade, não é uma oferta a Deus. Não é uma oferta a Deus. Aprenda que Deus quer um coração reto, um coração que ame o seu próximo, antes de mãos que tenham dinheiro a oferecer. Antes de mãos com dinheiro, Deus quer corações com relacionamentos saudáveis. Durante muito tempo, a igreja negligenciou essa verdade aqui. E o que nós temos? Sacrifício de touro. Oferta de injúria é sacrifício de touro. Situações corriqueiras podem levar a alguns contrapontos. As pessoas podem se sentir ofendidas por palavras que você disse sem a intenção de feri-las. E aquela pessoa pode nutrir contra você alguma questão e falar com outra, e aí gerou dois problemas. Tem o problema da rixa que foi gerada e tem o problema da fofoca. E se você percebeu que aquela pessoa tem aquilo contra você, porque você tem o Espírito Santo, foi incomodado, você sentiu-se compelido a ir até aquela pessoa e você reteve isso, você está errado. Você deve ir ao seu irmão. E se ele me perdoar, pastor? O texto não está falando que você tem que conseguir o perdão. Você tem que ir buscar a reconciliação. E na ação do Espírito Santo nós entendemos que haverá um bom resultado. Mas primeiro vá, reconcilie-se, depois volte e apresente. Pequenos pecados com intenções mínimas geraram rixas, divisões e até mesmo enormes tragédias. Não sei se vocês não sabem, mas um dos principais motivos de câncer, presta atenção, um dos principais motivos de câncer são voltados para as raízes de amargura.
pesquisadores apresentaram resultados de pesquisa que entrevistaram pessoas com câncer. Um número elevado dessas pessoas, elas tinham um problema relacional. E aí? Causas de depressão. Além de disfunções hormonais, rejeição, entre as principais causas, problemas que não foram bem resolvidos entre pais e filhos, maridos e mulheres, amigos. Resultado: depressão. Portanto, o chamado para a gente fechar essa película, versículo 25 e 26, é o seguinte: o chamado urgente é o perdão urgente. Entre em acordo depressa com o seu adversário. Olha aqui, ele está tratando um inimigo aqui para você tentar ir e ter acordo com ele. Entre em acordo depressa. Porque essa disputa vai te levar para o tribunal. E o julgamento pode manifestar graves consequências por pequenos pecados cometidos. Todo pecado cometido, ele vai trazer um julgamento. Ou por quem você cometeu aquele pecado, ou por quem viu aquela situação, ou por sua própria consciência. E por fim, em última instância, o julgamento de Deus. Já percebeu que a sua consciência te julga várias vezes sobre pecados que você cometeu a partir de intenções que você estava convicto daquela intenção. Você não foi aleatório. Você tinha convicção daquela intenção. E a sua consciência te julga. Ela monta um tribunal rápido. Ela te coloca em julgamento. E você não consegue fugir dessa realidade da sua consciência. O problema é que, por causa da mente cauterizada pelo pecado, por causa do pecado original, por causa de um coração inconverso, a nossa consciência nos acusa e nós não nos manifestamos positivamente, nós damos de ombro e apresentamos as nossas justificativas. Chamamos os nossos advogados. Geralmente os advogados são os meios, né? A gente usa os meios para justificar os fins. Os nossos advogados são, mas eu reagi, né? Foi uma reação. Um advogado que a gente chama, e estamos sempre nos colocando a ser julgados. E qual que é a consequência disso? Se você não se render e entender que você precisa se quebrantar, entrar em acordo, se reconciliar, que você precisa voltar-se para Deus, que você precisa olhar para a intenção do seu coração. O resultado de Jesus ilustra muito claro aqui para a gente. Faça isso enquanto você estiver a caminho. Entre em acordo. Isso me leva ao texto de Coríntios, quando ele fala assim: não tem entre vocês nenhum sábio que possa julgar as vossas questões? Vocês procuram os tribunais pagãos para resolver as vossas disputas? Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios. Quantos casais estão indo para a última instância de resolver um problema e ser punido pelo divórcio, porque não resolveram os seus problemas enquanto estavam caminhando? É só a gente fazer uma análise, irmãos. Estão caminhando, estão indo, a situação não está legal. Resolve, conversa. Perdoa, pede perdão, ajusta, abraça, ame. Vá ao Senhor. Porque pode ser você, ou pode ser o outro, vai te colocar, ou você vai colocar o outro no tribunal, onde as consequências serão desastrosas, terríveis, destrutivas e lamentáveis. Está a caminho? Pode acontecer, antes que aconteça,
Chegue no acordo. Ainda que você tenha que sofrer o dano, faça o acordo. Dê o braço a torcer, faça o acordo. Eu conheço gente de famílias que brigam já há mais de uma geração por causa de pedacinho de terra. Não é que eu estou falando de fazenda em Goiás, não, irmãos. Estou falando de pedacinho de terra, cheio de pedra. Eu mesmo passei por uma situação aqui agora. Meu irmão, o negócio é pequenininho, cara, não. Não bota o outro, não falou comigo. Falou com outra pessoa que a situação é a minha realidade também. Olha, você não bota uma colher de cimento, você não mexe, não. A pessoa morreu. Está morta. A única terra que ela tem agora é para os seus ossos. E mesmo assim é mal cuidado. Se for no cemitério da cidade, na parte baixa, está com água até a metade. A grande verdade é que nós vamos protelando a hora certa de pedir perdão. Queremos uma ocasião especial para isso. E vamos caminhando, dando passo. De repente nós já estamos no tribunal. E aí quem vai tomar a decisão não é mais o seu pedido de perdão e nem o outro liberar perdão. Quem vai tomar a decisão é o juiz. E o juiz vai entregar o guarda. O guarda vai te colocar na prisão. Quantas vezes o juiz já está ali preparado com o processo na mão, a gente sabe que tem que pedir perdão e está deixando acontecer. Depois que bater na mão do guarda, é prisão. E a prisão vai te consumir até o último centavo. Aqui ele colocou a situação material, centavo. E se nós colocássemos aquilo que é nossas vidas, essas questões que são empurradas com a barriga, pode consumir até nossa última gota de vida, vai nos consumindo, nos definhando. Chamado do Evangelho, aqui nesse texto, é um chamado para você entender que você não é um vingador do futuro. É um filme, né? Você não é um vingador do futuro, mas você tem uma responsabilidade de saber se defender na hora certa, e isso não trará juízo de condenação. Certo que ele coloca esse texto para falar de juízo. Ele organiza primeiro essa situação. Existem questões que te colocarão em situação de que você vai precisar. Se você é homem, principalmente está aqui nessa noite, nunca parou para pensar sobre isso, para pensar em uma menina indefesa sendo atacada por um marginal e está conduzindo ela para o caminho que vai estrupá-la, matá-la. E você nunca pensou nessa situação. O que você faria? Qual é o seu chamado do Evangelho para essa situação? Primeiro, eu posso dizer ore para que essa situação nunca aconteça com você. E o segundo, ore para que Deus te dê capacidade de não negligenciar a vida humana em detrimento de tomar uma decisão tão difícil quanto essa. Segundo, amar, perdoar e cuidar das intenções. Quando as suas intenções são dirigidas pelo amor, pode ter certeza, você não vai ferir o seu próximo. E se por acaso alguém se ferir com a sua intenção amorosa, essa pessoa precisava ser ferida por aquilo ali, para que ajustes pudessem acontecer naquela vida. Agora, a sua intenção tem que estar pura. Por isso que somos chamados a exortar em o quê? Em amor. Observe a intenção. Cuidado aqui nesse texto. E terceiro, cuidado com os pequenos pecados. Eles podem te levar para grandes tribunais e podem trazer para você consequências terríveis. Tem alguma coisa para resolver aí nesse coração? Comece com o seu coração. Não comece a pensar com quem tem um problema. Não, comece com o seu coração. Vamos encerrar aqui. Vamos orar. Deus, as minhas intenções quando eu falo, as minhas intenções quando eu ajo,
como marido, como esposa, como filha, como amigo no trabalho, como chefe, como funcionário. As minhas intenções, quais são elas? Como vizinho, quais são as minhas intenções? Purifique as minhas intenções, Senhor. Endireite os meus caminhos, endireite as minhas veredas, purifica o meu coração, restaura a minha espiritualidade, quebra a minha capa religiosa, capa de religiosidade, me dê um coração amolecido e espiritual. Amém? Feche seus olhos.